Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa o quinto lugar na taxa de feminicídios do mundo. A estimativa, feita pelo Mapa da Violência 2015, alerta para que grande parte desses crimes contra a mulher foram decorrentes de violência doméstica e familiar, uma vez que aproximadamente um terço deles tiveram o domicílio como local de ocorrência. O mapa também mostra que o número de mortes violentas de mulheres negras aumentou 54%. Também, segundo a pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1 em cada 3 homens brasileiros acredita que a culpa é da mulher em casos de estupro. A professora Nina Caetano, do curso de Artes Cênicas da UFOP, que é performer e ativista feminista, nos fala sobre as pesquisas e práticas artísticas realizadas pelo Ninféias, o Núcleo de Investigações Feministas. O núcleo realiza pesquisas ligadas a um padrão cultural imposto ao comportamento feminino, aliando a pesquisa acadêmica, a performatividade e a ação extensionista. As ações do Ninféias buscam revelar e articular um olhar de desnaturalização das construções culturais machistas, que são notadamente geradoras de violência. Confira e informe-se. Eu sou coordenadora do Ninféias. O Ninféias é um núcleo de investigações feministas que funciona aqui na UFOP, no Departamento de Artes Cênicas. E esse núcleo ele vai trabalhar com uma pesquisa que eu iniciei em 2008, junto a um outro agrupamento de pesquisa, que é o Obscena, Agrupamento Independente de Pesquisa Cênica. O Obscena é um agrupamento de artistas, pesquisadores que funciona em Belo Horizonte. E lá, em 2008, eu e uma outra atriz, chamada Lissandra Guimarães, iniciamos uma investigação em torno da questão do feminino. Inicialmente, a questão estava relacionada, inclusive, à mulher marginal, porque nós fazemos parte de um grupo de teatro, a Companhia Maldita, e lá a gente investigava politicamente algumas questões ligadas à margem, ligadas a determinados aspectos políticos ligados à perspectiva de uma marginalidade. Então, no primeiro momento, esse projeto que iniciou o Obscena era um projeto voltado para a investigação de mulheres loucas, mulheres prostituídas, mulheres criminosas, Então, existe uma relação aí, ao se pensar a mulher, também a partir dessa dinâmica. Com o desenvolvimento da pesquisa, a gente acabou percebendo que existia uma problemática muito maior no padrão feminino, ou seja, aquela mulher que funcionava exatamente como uma mulher típica, digamos assim, da sociedade brasileira, do que exatamente aquela que tinha escapado desse padrão, que é onde estava localizado justamente essas mulheres marginais. As mulheres marginais, querendo ou não, de alguma maneira, elas escaparam ao padrão social imposto à mulher em uma sociedade patriarcal como a nossa. Então, à medida que a coisa foi evoluindo e a gente foi então deslocando o nosso ponto de vista, a gente começou a perceber que para nós a discussão estava muito mais na formação dessa mulher e o que significava isso, do que necessariamente, como eu estava dizendo, dessa que tinha escapado. O que é então a investigação em torno de uma mulher padrão? É justamente perceber ou desnaturalizar o olhar sobre algo que é tido como essencial. A gente, quando pensa os papéis de mulher e de homem, uma boa parte dos comportamentos atribuídos ao homem ou à mulher são atribuições absolutamente culturais. No entanto, a gente não encara como cultural, a gente encara como natural, como se fizesse parte da essência da mulher ser assim, ou parte da essência do homem ser assado. Que são aquelas ideias de que a menina ela é mais dócil, que a menina é mais compreensiva, que as meninas são mais amorosas, mais cuidadosas, mais quietas, mais tímidas, por exemplo, e que os homens são mais agressivos, que eles são naturalmente violentos, que eles tendem ao esporte, que eles tendem às ciências exatas, que eles são pessoas menos ligadas, por exemplo, à esfera do sensível, à esfera do cuidado. Isso tudo, então, que a gente encara como parte da essência, muitas vezes são construções culturais. E pesquisar isso é colocar em xeque essas construções e perceber que tipo de discurso e que tipo de prática reforça essas construções. Como é que isso se liga ao campo das artes cênicas, que é o meu caso? Porque no caso do núcleo, do Ninféias, que é o núcleo de investigações feministas, a gente relaciona as questões de ordem feministas, que são essas que eu estava colocando, à performatividade, que é, em termos de campo artístico, propriamente falando,
é onde a gente desenvolve a investigação. Então, a tentativa é relacionar uma coisa com a outra, né? Ao questionar determinados padrões de comportamento, né, a gente está questionando também determinadas corporeidades, né? Porque se comportar de uma determinada forma, assumir, né, essa natureza feminina, implica, inclusive, em subjetividade corporal, né? Ou implica na subjetividade, e a subjetividade implica também em comportamentos corporais, né? O modo como esse corpo se coloca no mundo, né? A investigação do Unifes, então, passa justamente pela relação entre esses dois aspectos, né? Pensar essas corporeidades, né? Pensar como elas se dão, pensar a articulação disso também no plano propriamente artístico, né? Produzir a partir daí ações performáticas, né? E, por outro lado, pensar que essas ações performáticas ou que essas corporeidades colocadas em discussão, elas vão ter algum tipo de papel político. Pensar essa relação, então, entre performatividade e práticas feministas necessariamente coloca a coisa num campo político, né? Não político no sentido da representação política, né? No sentido aí da macropolítica, do pertencimento à lógica da organização social, congresso, participação, né, em congresso, presidência, nada disso. Eu tô falando, quando eu falo de política, eu estou falando das relações micropolíticas, aquelas que se dão no âmbito social, né? Então, eu estou pensando aqui basicamente na relação que o Unifes tem com a comunidade ouropretana, quando eu coloco essa questão. O núcleo, que foi fundado em 2013, ele tem, para mim, muito claramente, uma forte vocação extensionista, né? Justamente porque esse lugar da mulher é um lugar que ele sempre fica entre o público e o privado, né? É uma discussão política importante justamente porque muitas vezes ela é encarada como uma discussão não política, né? O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes isso é encarado como do âmbito privado, é encarado como uma questão absolutamente particular, né? Ligada ao ambiente doméstico, por exemplo, né? Tem uma feminista bastante famosa da década de 60, né? A Carol Hennish, que ela cunha uma expressão que fica famosa, que é a expressão que ela coloca que o pessoal é político. Quando ela fala isso, ela vai falar justamente em relação ao problema da mulher, né? Ela está em plena década de 60, em plenas discussões políticas, direitos civis, né? Toda uma esquerda assumindo várias discussões, e a discussão sobre a mulher é uma discussão que está sendo rechaçada. Justamente porque esse problema, ligado ao âmbito da afetividade do doméstico, é encarado como pessoal. E aí ela tenta marcar claramente essa distinção, né? Evidenciar que essas questões que aparentemente estão no âmbito doméstico, na verdade se relacionam com o social, porque implica, inclusive, em dinâmicas que afetam o ambiente social, né? Se a gente pensa, por exemplo, no comportamento das meninas, ou o modo como as meninas são educadas, né, isso que eu estava falando, da timidez, da tendência ao sensível, ao cuidado, etc., você direciona, por exemplo, as meninas em âmbito profissional, né? Você direciona meninas para profissões de cuidadoras, né? Então a menina vai ser naturalmente enfermeira, professora de primário, mais do que professora de universidade, né? Cuidadora de idosos, não que haja problema, evidentemente, nessas funções. Empregada doméstica, vão continuar sendo mães, continuar sendo donas de casa, né? Com isso, eu não estou necessariamente dizendo que há um problema no exercício dessas profissões, né? O problema há em atribuir, né, essas profissões a um sexo determinado, como se fizesse parte, digamos, dessa identidade sexual, a aptidão para exercer essas profissões e não haver aptidão para exercer outras, para, sei lá, ser engenheira, né, mexer com ciência, dirigir carro, trabalhar com gamers, né? Nesse sentido é que eu digo que a questão ela não é somente de âmbito privado ou de âmbito doméstico, né? Tratar nesse âmbito é ignorar que essa formação direciona profissões, cria subjetividades e cria, inclusive, violência.
Para se aprofundar mais sobre este tema, confira a bibliografia indicada.